a resposta de Jesus sobre quem criou o universo. Imagina a cena. Um homem atravessa multidões, empurra pessoas, espera por horas debaixo do sol escaldante. Tudo isso só para conseguir chegar perto de Jesus e fazer uma pergunta. Mas não era curiosidade inocente que o movia. Era aquela inquietação profunda. Aquela angústia existencial que todo mundo já sentiu em algum momento da vida. Aquele vazio que fica remoendo dentro do peito e não deixa a gente em paz. Quando finalmente conseguiu chegar até Jesus, sua voz tremeu. Não porque ele admirava o mestre, mas porque tinha medo da resposta. Medo de que a verdade destruísse todas as certezas que ele carregava. E aí ele solta a pergunta: quem criou este universo? Foi você ou foi Deus? O silêncio que fala mais que palavras. Sabe o que Jesus fez? Ele não respondeu na hora, simplesmente olhou para o homem com aqueles olhos que pareciam carregar um silêncio, mais antigo que as estrelas. Não teve pressa, não se apressou para dar uma resposta pronta, daquelas de livro religioso. Ele apenas observou o homem do jeito que você observa uma criança que encontrou um diamante, mas acha que é só uma pedrinha qualquer. E depois desse silêncio profundo, Jesus perguntou algo surpreendente. Me diga, de onde vem essa sua pergunta? O homem ficou completamente desconcertado. Nenhum mestre religioso que ele havia procurado antes tinha feito isso. Todos sempre se jogavam para responder, ansiosos para mostrar conhecimento, para ensinar, para doutrinar. Mas Jesus não estava interessado em dar respostas prontas. Ele estava interessado em despertar consciência. Se você está curtindo essa abordagem diferente, já deixa aquele like e ativa o sininho, porque esse vídeo vai te fazer questionar tudo que você achava que sabia. O barulho das opiniões alheias. O homem gaguejou, meio sem jeito. Eu só quero saber a verdade. Todo mundo fica discutindo. Tem gente que diz que você criou tudo. Tem gente que diz que foi seu pai no céu quem criou. Eu só quero entender. E Jesus riu. Mas não foi uma risada de deboche, não. Foi uma gargalhada tão livre, tão plena, tão genuína, que até o ar ao redor dele pareceu se expandir. Tá vendo? E Jesus disse: você está completamente cheio do barulho das outras pessoas. Essa nem é a sua pergunta de verdade. Você só está repetindo as ansiedades da multidão. E se aproximou mais do homem, colocando a sombra sobre ele como se fosse uma bênção. Você quer que o universo tenha um dono? Continuou Jesus. Porque se ele tiver um dono, você se sente seguro. Se tiver um criador sentado lá em cima controlando tudo, você se sente protegido. Se alguém tiver o controle de tudo, então talvez, só talvez, sua vida tenha algum significado. A raiz da miséria humana. Aí Jesus foi mais fundo ainda. Mas essa necessidade de uma autoridade externa, essa busca desesperada por alguém que esteja no comando, isso é a verdadeira raiz da sua miséria. Caramba, que pancada, né? Ele não estava atacando o homem. Estava apontando para algo fundamental. A gente quer terceirizar nossa existência. Quer colocar a responsabilidade em alguém lá em cima. Porque assim, não precisamos lidar com o mistério, com a incerteza, com a liberdade aterrorizante de existir. Jesus apontou para uma árvore ali perto. Olha essa árvore. Ela nunca pergunta quem a criou. Ela simplesmente cresce, floresce, dá sombra, produz frutos. A gratidão dela está na própria vida que ela vive. Apontou para o céu. Olha as nuvens. Elas se movem sem mapas, sem escrituras sagradas, sem mandamentos. Elas simplesmente flutuam. E nesse movimento natural, sem esforço, está a verdade delas, dormindo dentro das crenças herdadas. E você, Jesus disse olhando direto nos olhos do homem, você também faz parte dessa mesma dança cósmica, mas está dormindo dentro das crenças que herdou. Está vivendo no piloto automático das religiões que seus pais te ensinaram. O homem ficou ali parado, completamente sem palavras, a boca aberta, mas nada saindo. Jesus continuou, implacável, mas amoroso. Você me pergunta quem criou o universo, mas você nem sabe quem cria seus próprios pensamentos. Não sabe de onde vêm seus medos, seus desejos, suas ambições, suas obsessões. Você não sabe quem criou esse eu que está aí fazendo a pergunta. E aí Jesus tocou gentilmente o peito do homem. Primeiro descubra isso. Quem é você? Não seu nome. Isso é só uma etiqueta. Não sua história. Isso é só memória. Não sua religião. Isso é só condicionamento. Não seu conhecimento acumulado. Isso é só informação morta. Quem é você antes de dizer eu? Pausa o vídeo agora e se faz essa pergunta. Quem você é antes de todos os rótulos? Comenta aqui embaixo o que surgiu para você. A criação está acontecendo agora. O homem começou a tremer, não de frio,
mas porque todas as suas perguntas filosóficas de repente pareceram completamente infantis, superficiais. Escuta bem, Jesus disse com uma intensidade profunda. A criação não é um evento que aconteceu lá atrás no tempo. Não é algo que Deus fez uma vez e pronto, acabou. A criação está acontecendo agora, nesta respiração que você está dando, nesta pulsação do seu coração, neste exato momento em que você me escuta. Você pergunta se Deus criou o universo, mas o Criador não está separado da criação. Entende? O dançarino não está separado da dança. Eles são um. O mistério da terra. Jesus se abaixou e pegou um punhado de terra na mão. Essa terra é antiga. Tem estrelas moídas aqui. Tem montanhas inteiras que viraram pó. Tem oceanos que evaporaram. E um dia essa mesma terra vai virar estrela de novo. O Criador não está atrás dela, lá em algum trono celestial, controlando tudo por controle remoto. O Criador está dentro dela, dentro de cada átomo, de cada partícula, de cada fio de vida. O homem, ainda confuso, perguntou tremendo: "E você? Você é o Criador?" Jesus sorriu. Aquele tipo de sorriso que dissolve todas as ilusões de uma vez só. "Eu não sou o Criador", ele disse calmamente. "Mas o Criador não está separado de mim. Da mesma forma que o oceano não está separado de uma onda. Você é a onda e o oceano. Pensa nisso por um segundo. Quando uma onda surge no oceano, ela é diferente do oceano? Tem uma substância separada? Não, né? A onda é o oceano manifestado naquela forma específica. Mas a onda pode esquecer disso. Pode olhar para o oceano e pensar: quem criou o oceano? De onde eu vim? Para onde vou? Sem perceber que ela é o oceano. Sempre foi, sempre será. Jesus pegou aquele punhado de terra e deixou cair grão por grão. Vê, a criação não tem autor no sentido que você imagina. É um mistério vivo. E no momento em que você tenta explicar um mistério, você o mata. Você transforma algo vivo e pulsante em conceito morto. Tá fazendo sentido para você? Deixa um like se essa visão está expandindo sua consciência. Quando o ego desaparece, Jesus virou de costas, olhou para o horizonte e disse baixinho, mas com uma força que atravessava a alma: quando o eu desaparece, quando esse ego que fica se agarrando a conceitos e crenças se dissolve, aí o Criador e a criação se revelam como um só. Só então você consegue ver de verdade. Só então você pode saber. O homem começou a se afastar, não porque Jesus mandou, mas porque algo dentro dele tinha se quebrado. Não no sentido ruim, quebrado no sentido de que as paredes da prisão mental tinham ruído. Sua pergunta se transformou em silêncio, mas não um silêncio vazio. Um silêncio cheio, grávido de compreensão. A verdadeira busca. Jesus colocou a mão na cabeça do homem, como um pai amoroso. Não busque quem criou o universo lá fora. Busque quem está aqui dentro fazendo a pergunta. Conheça esse. E quando você realmente conhecer, vai saber tudo o que precisa saber. E então Jesus ficou em silêncio. Deixou o homem ali, parado numa quietude luminosa. Uma quietude onde a pergunta, o perguntador e o universo não eram mais três coisas separadas. Eram um. O que isso significa para você? Agora vamos trazer isso para o seu dia a dia, porque esse não é só um papo filosófico bonito. Isso pode transformar completamente como você vive. A gente passa a vida inteira procurando respostas fora. Lê 1000 livros, segue 1000 gurus. Vai em 1000 igrejas, templos, retiros, sempre procurando alguém que nos diga: é assim que funciona. Esse é o sentido de tudo. Mas Jesus está dizendo: a resposta que você busca não está em nenhum livro sagrado, não está em nenhuma doutrina, não está na boca de nenhum mestre, está em você, sempre esteve. A pergunta que liberta. Sabe qual é a diferença entre uma pergunta que prende e uma pergunta que liberta? Quem criou o universo? Essa pergunta prende, porque joga você numa busca sem fim por respostas externas. Cria dependência de autoridades, de escrituras, de intermediários entre você e o divino. Quem sou eu? Essa pergunta liberta, porque te traz para dentro. Te coloca cara a cara com o mistério vivo que você é, vivendo a resposta. Jesus não deu uma resposta teórica para o homem. Ele ofereceu um caminho de investigação direta. É como se ele dissesse: para de terceirizar tua existência. Para de jogar a responsabilidade num Deus lá em cima. Para de se esconder atrás de crenças herdadas. Olha para dentro, descobre quem você é. E quando descobrir, vai ver que você e o Criador nunca estiveram separados. Isso não é arrogância, não é ego inflado dizendo eu sou Deus. É exatamente o oposto.
É a dissolução do ego falso, desse eu fabricado, e o reconhecimento da verdadeira natureza. A árvore não filosofa. Volta naquela imagem da árvore que Jesus usou. Poderosa demais. A árvore não fica filosofando sobre sua origem. Não perde tempo tentando provar que Deus existe ou não existe. Não cria teologias complexas. Ela simplesmente vive. E vivendo plenamente, ela cumpre seu propósito. Suas raízes afundam na terra. Seus galhos se estendem para o céu. Suas folhas fazem fotossíntese. Seus frutos alimentam. Ela é a resposta, não precisa de respostas. E você está vivendo ou só filosofando sobre a vida? Comenta aí o perigo das crenças confortáveis. Jesus tocou num ponto super delicado. Nossa necessidade de segurança. A gente quer acreditar que tem alguém no comando porque isso nos dá uma falsa sensação de controle. Se Deus está no controle, então tudo vai dar certo no final. Tenho que só ter fé e seguir as regras. Mas isso é uma fuga da responsabilidade, uma fuga da liberdade, uma fuga do mistério. Porque se não tem ninguém no controle, se a criação é um processo espontâneo, natural, sem autor, então você é livre, assustadoramente livre. E a maioria das pessoas prefere a prisão confortável das crenças à liberdade assustadora da verdade. Criação contínua? Aquela parte onde Jesus fala que a criação não aconteceu uma vez no passado, mas está acontecendo agora? Isso é profundo demais. Cada célula do seu corpo está sendo renovada agora. Seus pulmões estão trocando oxigênio por gás carbônico agora. Seu coração está bombeando sangue agora. Seus neurônios estão disparando agora. Você não é uma coisa fixa criada no passado. Você é um processo vivo acontecendo neste instante. O universo não é uma máquina que foi ligada no passado e agora está só rodando no piloto automático. É uma explosão criativa acontecendo agora, a cada momento. Dissolvendo a separação. O Criador não está separado da criação. Essa frase dissolve todas as religiões em sua essência. Porque toda religião organizada coloca Deus lá e você aqui. Cria uma distância. Então vende a ponte, os intermediários, os rituais para você atravessar. Mas Jesus está dizendo, não tem distância para atravessar. Nunca teve. É como aquela brincadeira de criança de esconde-esconde, onde você fica procurando alguém que está ali do seu lado o tempo todo. Deus não está escondido lá no céu. Está tão perto que você não consegue ver. Está tão íntimo que você não consegue objetificar. Está tão presente que você confunde com você mesmo, porque é você mesmo. O verdadeiro você, não esse ego fabricado. O convite final. Jesus não forçou nada, não converteu ninguém, não criou dogmas. Ele simplesmente colocou a mão na cabeça do homem e disse, investiga, descobre por si mesmo. Esse é o convite que fica pra gente também. Não acredite no que Jesus disse. Não acredite no que eu estou dizendo agora. Não transforme isso em mais uma crença para adicionar na sua coleção. Investiga, olha para dentro, faz a pergunta de verdade. Quem sou eu? E fica com essa pergunta. Não se contenta com respostas rápidas, com definições, com conceitos. Fica na investigação viva, na presença alerta, no mistério pulsante. O silêncio luminoso. No final, o homem ficou em silêncio. Mas não era o silêncio de quem não tem resposta. Era o silêncio de quem percebeu que a resposta não pode ser dita em palavras. Era o silêncio de quem acordou. E nesse silêncio, a pergunta, o perguntador e o universo inteiro se revelaram como uma coisa só, uma dança única, uma consciência única brincando de esconder-se de si mesma. Se esse vídeo mexeu com você, se abriu alguma porta na sua consciência, deixa aquele like fortalecedor, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal porque tem muito mais conteúdo profundo chegando. E agora, pergunta sincera. Depois desse vídeo, como você responderia se alguém te perguntasse quem criou o universo? Comenta aí sua reflexão. Um abraço profundo e que você possa viver a resposta ao invés de só buscar respostas. Até a próxima!